Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Projeto CQD. Hoje nós queremos discutir um problema que nos foi sugerido pelo professor Jefferson Almir, de Fortaleza, que é um grande amigo e parceiro aqui dos professores do CQD. Ele tem o seguinte enunciado: considera um triângulo ABC no plano e a gente quer determinar os pontos P para os quais a soma dos quadrados das distâncias desse ponto aos três vértices é mínima. Nós vamos descobrir, investigando esse problema, que isso só acontece se o ponto P for o baricentro do triângulo ABC. Tá? Então, para começar essa discussão, nós vamos relembrar uma relação simpática que existe entre a mediana, o quadrado da mediana e os lados do triângulo ABC. Para encontrar essa relação, eu vou precisar relembrar do Teorema de Stewart. Teorema de Stewart é uma aplicação da lei dos cossenos, né? Uma aplicação clássica. É uma das aplicações possíveis, né? Tem várias provas para esse teorema. Ele diz o seguinte: tem um triângulo ABC, você tem uma seviana qualquer de comprimento M, que determina segmentos de comprimentos x e y no lado BC. Então, é verdade que o produto dos comprimentos de C ao quadrado por y mais b ao quadrado vezes x, isso aqui é igual a m ao quadrado vezes o comprimento do lado BC, que eu vou chamar de A, mais A vezes x vezes y. Tá? Então, vamos aplicar esse resultado numa situação particular, que é quando o x é igual ao y. E aí, essa mediana esse seviana vai ser a mediana do triângulo, relativa ao lado BC. Né? Então, o que acontece nessa situação particular? C ao quadrado vezes A sobre 2, mais B ao quadrado vezes A sobre 2, isso aqui é igual a M ao quadrado vezes A, mais A sobre 2 vezes A sobre 2 vezes A. Eu posso cancelar o termo A, então a gente descobre que C ao quadrado mais B ao quadrado menos A2 sobre 2 é igual a 2MA ao quadrado. Quer dizer, eu cancelei o termo A e depois multipliquei a equação por 2, né? Se a gente achou uma relação simpática entre o quadrado da mediana MA e os lados do triângulo ABC. Como é que nós vamos usar esse lema, né? Eu vou desenhar aqui o triângulo do problema. Marcar o ponto P genérico. Vou desenhar as distâncias do P aos vértices A, B e C. Desenho os comprimentos, na verdade, né? Os segmentos que unem o P aos vértices. Vou marcar o baricentro desse triângulo. Desenhar primeiro aqui a mediana MA. Depois vou marcar o baricentro. A gente sabe que ele divide a mediana na razão de 2 para 3. Vou marcar o ponto médio do segmento AG. Então, M é o ponto médio de BC e N é o ponto médio de AG. E, por fim, eu vou desenhar mais alguns segmentos para facilitar a aplicação daquele lema do quadro anterior. Segmentos vão ser esses, vão ser PM, PG e PN. O que o lema anterior nos diz com relação ao triângulo APG? Ele nos diz que AP ao quadrado mais PG ao quadrado menos AG ao quadrado sobre 2, isso aqui é o dobro de PN ao quadrado. Olhando agora para o triângulo PMN, a gente consegue concluir que PN ao quadrado mais PM ao quadrado menos MN ao quadrado sobre 2, isso vale 2PG ao quadrado. Finalmente, olhando para o triângulo
BPC, a gente pode concluir que BP ao quadrado mais PC ao quadrado menos BC ao quadrado sobre 2, isso é 2PM ao quadrado. Vamos olhar com calma essas equações. A gente tem alguns segmentos repetidos, né? Por exemplo, apareceu PN nessas duas equações. Apareceu PM também na segunda e na terceira. Felizmente apareceram os três segmentos que nos interessam, né? O AP, o BP e o PC. Tá? Então, pode ser conveniente, para manipular essas equações, tentar igualar os coeficientes dos segmentos marcados de verde. Então, vou multiplicar a segunda equação por 2. Então, imagine que tem um 2 como coeficiente aqui. Esse 2 é cancelado. E aqui eu vou ter um 4. E agora nós vamos somar essas equações. Para simplificar, vamos chamar de S a soma dos quadrados. AP ao quadrado, BP ao quadrado, mais CP ao quadrado. Tá? Então, do lado esquerdo vai aparecer um S, que é a soma dos números circulados de vermelho, né? Eu tenho cancelamentos. Vai aparecer também o segmento PG. Ele pode ser cancelado com a sua parcela do lado direito, né? Então, do lado direito eu vou ter um 3PG ao quadrado. E aqui, para a gente completar, vai aparecer o segmento MN, menos MN ao quadrado, menos AG ao quadrado sobre 2. Bom, AG é igual ao segmento MN. Então, eu vou reescrever, vou aglutiná-lo com esse segmento MN, vai aparecer aqui menos 3 meios de MN ao quadrado. Certo? Então, já reescrevi esses dois, menos BC ao quadrado sobre 2. Então, essa é a relação que nós temos, né? O S menos 3 meios de MN menos BC ao quadrado sobre 2 é igual a 3PG. Eu vou trocar o MN, vou preferir escrever AG em vez de MN, porque o AG está associado à distância do baricentro ao vértice A. Né? É mais interessante para a nossa forma, para os nossos propósitos, enfatizar o AG em vez do MN. Então, eu tenho essa relação. Vamos aproveitá-la, vamos explorá-la aqui nessa segunda parte do quadro, tentar imaginar as versões análogas a ela para os outros lados, para o lado BC, para o lado AC, para o lado AB, né? Então, S menos 3 meios de AG ao quadrado menos BC ao quadrado sobre 2 é igual a 3PG ao quadrado. PG ao quadrado menos AC ao quadrado sobre 2 é 3PG ao quadrado. Finalmente, S menos 3 meios de CG ao quadrado menos BC ao quadrado sobre 2 é igual a 3PG ao quadrado. O que acontece se nós somarmos as três equações e dividirmos tudo por 3, né? Eu vou obter uma parcela S do lado esquerdo, eu vou obter metade da soma dos quadrados dos lados, né? Desculpe, do AG, BG e CG ao quadrado. Vou obter 1/6 da soma dos quadrados dos lados e vou obter 3PG ao quadrado. Vamos fazer isso no próximo quadro. Então, S, essa era a conta anterior, né? S é igual a metade, menos 1/2 de AG ao quadrado mais BG ao quadrado mais CG ao quadrado. Menos 1/6 da soma dos lados. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar que essa soma que apareceu na última parcela, né? Ela está associada à soma AG, BG e CG. E aí, com isso, nós vamos mostrar que a diferença entre a soma dos quadrados de um ponto genérico aos vértices, a soma
da distância ao quadrado de um ponto genérico aos vértices, que é esse S, né? Quando comparado com a mesma soma, trocando o ponto P pelo ponto G, isso é 3pg ao quadrado. Então, para você, como essa soma dos vértices, como essa soma relacionada ao ponto G está fixa, a única maneira de minimizar o valor de S é fazer com que o segmento PG seja zero. Ou seja, que o ponto P coincida com o ponto G. Então, a solução vai ser única e vai ser o baricentro. Tá? Para terminar, vamos fazer essa conta lá no primeiro quadro. O que é que nós queremos relacionar? Né? A gente quer relacionar o AG com a soma, o AG, o BG e o CG com a soma dos quadrados dos lados. Bom, o AG, ele é a mesma coisa que 2/3 de MA. Então, AG ao quadrado, 4/9 de MA ao quadrado. Nós vamos somar essa equação asterisco para as outras medianas, né? Quando nós somamos o lado esquerdo, aparecem A ao quadrado duas vezes, com o sinal de mais, e aparece A ao quadrado uma vez, com o sinal de menos e coeficiente 1/2, né? Então, a soma resultante vai ser 2A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2. Isso é 3A ao quadrado sobre 2. O mesmo para B e para C. Isso aqui é igual a 2 vezes MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Bom, a gente já viu que MA ao quadrado é 9/4 de AG. Então, isso aqui é 2 vezes 9/4 de AG ao quadrado, BG ao quadrado, mais CG ao quadrado. Tá? A gente pode cancelar esses termos, dois. Posso cancelar também os dois que apareceram aqui, né? Posso cancelar os fatores 3 que apareceram aqui também. Então, essa soma dos quadrados dos lados é o triplo dos quadrados da distância de G até os vértices ABC. Né? Então, a gente conclui isso aqui. A2 mais B2 mais C2 é 3 vezes AG ao quadrado. Vamos voltar para aquele último quadro. Então, quando você troca isso pelo triplo do AG ao quadrado mais BG ao quadrado mais CG ao quadrado, a gente cancela esse 3 com esse 2, então a gente descobre que S, que é aquela soma com o ponto P, menos a soma correspondente com o ponto G, isso é 3pg ao quadrado. Como esse valor está fixo, quando você faz o ponto P variar, a única maneira de torná-lo mínimo é fazer com que 3pg seja zero. Né? Então, a solução é o baricentro. Vamos resolver esse exercício de outro jeito agora, com nova tecnologia e talvez vá poupar um pouco do nosso tempo. Talvez ela seja menos engenhosa por não depender de uma construção como essa, né? Mas deve evidenciar o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de comparação entre essas duas chaves, né? E a distância do ponto P ao ponto G. Tá? Qual é a segunda solução que a gente quer dar para o problema? A gente vai usar o plano complexo. Vamos supor que a origem do plano complexo é o baricentro. Então, quando a gente faz essa escolha de colocar a origem no baricentro, a gente sabe que a soma dos números complexos que representam os três vértices, A, B e C, deve ser zero. O baricentro, tipicamente, é a média aritmética das coordenadas dos três vértices do triângulo. Então, se você escolhe um ponto P genérico,
que vai ser simbolizado pelo complexo Z, aquela soma de quadrados que a gente quer, nada mais é do que o módulo do complexo Z menos A. E esse módulo ele pode ser calculado, esse é o módulo do complexo Z menos A, do Z menos B e do Z menos C, né? Então, como é que eu calculo o módulo de um complexo? Ele é a raiz quadrada de W barra, né? W barra é o seu conjugado. Então, se você quer calcular o módulo ao quadrado de um complexo, basta multiplicar ele pelo seu conjugado. Então, para calcular o AP ao quadrado, eu vou multiplicar o Z menos A por Z barra menos A barra. Vou fazer o mesmo com PB e PC. Tá? Então, a pergunta é que tipo de conta eu obtenho quando eu faço essas multiplicações? Vamos desenvolver aqui o produto Z menos A, Z barra menos A barra. Isso é ZZ barra menos A, Z barra, menos A barra Z, mais A barra. Eu vou ter três expressões como essa para cada um dos quadrados que apareceram aqui. Né? Quando eu somo essas três expressões, eu vou obter um cancelamento interessante, né? Porque a soma dos complexos A, B e C é zero. Então, do lado direito, eu vou obter o S, aquele soma que nos interessava, né? ZZ barra é o módulo de Z ao quadrado. ZZ barra é a distância, ZZ barra ao quadrado é a distância do ponto P ao G ao quadrado. Então, vai aparecer aqui 3PG ao quadrado. Essa coluna inteira se anula porque ela pode ser fatorada. Z barra vezes a soma A mais B mais C, que é zero. Né? Também essa coluna pode ser fatorada. Fatora o Z, vai aparecer o conjugado da soma A mais B mais C, que também é zero. Então, vai restar apenas A barra. Bom, A barra é a distância do ponto G ao vértice A ao quadrado. Isso aqui é AG ao quadrado. Depois BG ao quadrado, mais CG ao quadrado. É a mesma relação que nós tínhamos obtido no quadro anterior. A gente pode comparar o S com aquela soma da distância do baricentro aos vértices, que está fixo, né? mais a distância do ponto P ao G. A única maneira de minimizar isso é fazer o ponto P coincidir com o G. Tá? Então, a gente conclui aqui esse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês se interessam por esse conteúdo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever, ativando o sininho aqui no canal, tá bom? Até a próxima e bons estudos a todos.